Boa tarde. Hoje eu vou explicar um pouco sobre uma experiência que eu tive de fazer um mapa radiestésico da casa onde eu moro atualmente, que é aqui em Viçosa, no bairro do Paraíso. Essa é uma experiência do curso de homeopatia e é uma tarefa do terceiro e último ano do curso, né? Depois dos 3 anos aí de estudos e trabalhos, né? É um trabalho também já de finalização do curso. O mapa radiestésico, ele é um tratamento, né, pensando em todos os componentes de uma propriedade, né? Então, a casa, o quintal, as plantas. O mapa, ele pensa no tratamento de uma forma completa e integral. Ele faz uma relação tanto por exemplo, que a gente chama de centros magnéticos ou chakras, né? E dos centros astrológicos, que são dos 12 signos do zodíaco. Então, para começar o exercício de fazer o mapa, é importante que você faça um levantamento histórico das últimas atividades na propriedade. Então, se você fez podas drásticas em quintal, em horta, capinas, que foram bastante, que fizeram uma diferença, né, Bartô? Fizeram uma diferença, se você acredita que fizeram alguma diferença energética na propriedade, se há uso ou houve o uso de agrotóxicos próximos no entorno ou em algum lugar da propriedade. E qualquer outra atividade, corte de árvores antigas, né? Construções recentes, enfim, qualquer outra atividade que você acha que seja relevante num período curto de tempo que você está fazendo o mapa, né, no caso, se você está fazendo a análise do mapa. E também como que você avalia as atividades nos planos físico e energéticos da casa. Então, por exemplo, aqui em casa, a gente tem uma movimentação grande de pessoas, tanto de moradores que mais ou menos numa média de 1 ano a 10 meses sempre mudam pessoas. Então isso interfere na questão energética e física da casa, porque vem coisas diferentes, coisas novas, né? E a própria energia vital da pessoa também muda as atividades da casa. E, por exemplo, aqui em casa tem gato, tem cachorro, né? Algumas vezes, se há algum tipo de infestação, por exemplo, de pulga, carrapato, se há alguma anormalidade em plantas, por exemplo, muito pulgão na horta, ou presença de muita formiga, cortadeira, que é uma coisa que acontece muito aqui em casa, né? Então, esses desequilíbrios que você avalia como que é um desequilíbrio na sua interpretação da manifestação do todo da propriedade. Então, para começar, você vai fazer um desenho do local onde você quer fazer a avaliação. Pode ser tanto somente a casa, que no caso a gente fez esse desenho, que é um desenho somente da casa, da nossa casa, né? Então aqui a gente observou os 7 centros magnéticos, fez a identificação dos 7 centros, mas a gente não chegou a fazer o tratamento, né? Aí o Bartô vai me dar licença para eu pegar a outra folha. Bom, meu filho. Pronto. E aqui é o desenho da propriedade toda. Então tem a casa de baixo, que é a casa maior, a minha casa, que é a casa menor, o quintal, o pomar, a horta, né? A garagem, alguma parte do brejo, algumas árvores que eu acho que são interessantes, que eu considero como pontos de energia importantes na propriedade, e características para eu conseguir reconhecer e conseguir identificar aquele lugar, né? Quando eu identificar o ponto.
E aí, então você vai desenhar, fazer o desenho no papel, né? Como eu usei, você pode juntar uma folha na outra ou fazendo uma cartolina grande. Então é bom que você coloque os elementos que você achar importante da propriedade. Desenhar a lápis, sempre de lápis. E uma coisa que é muito importante quando você faz um desenho de uma propriedade, que pode se ligar, né? Não tem uma divisão tão clara com os outros espaços. Você faz uma linha. Você desenha tudo que você quer desenhar e você faz uma linha de contorno, que a gente chama linha de contorno, ao redor da propriedade, para que você concentre a análise dentro daquilo que você quer, dentro da linha daquilo que você quer. Uma outra coisa também que é importante é fazer o desenho indicar o norte magnético. Então, como que está a direção da propriedade no desenho do norte, que isso também ajuda a orientação do pêndulo depois na identificação da propriedade. Se você fizer o desenho e você não tiver na propriedade para fazer a análise, você pode desenhar atrás, escrever atrás do papel o endereço completo daquela residência. Então, colocar rua, colocar CEP, colocar número, que isso ajuda também a orientação na identificação dos pontos. Então, esse é o primeiro passo do mapa radiestésico. No segundo passo, né, depois que você já desenhou a propriedade, você vai fazer a varredura dos pontos de energia da propriedade. Aí é um momento que você vai usar o pêndulo, né? Aí você vai pegar o desenho, né? Abrir o desenho bonitinho e vai fazer o uso do pêndulo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é testar a vitalidade da propriedade. Você pode fazer o teste em angstroms, mas eu faço o teste em porcentagem. Então, eu pergunto, né? Sempre mentalizo de abrir os campos de energia, né? Que vai fazer aquele tratamento. Eu gosto de usar uma vela também, porque há uma concentração de energia muito forte para fazer a identificação dos pontos. Às vezes a mão da gente está fria, aí você esquenta um pouco com a vela e ajuda também a concentrar e trazer energia. E aí, né, pedindo cada um o seu processo também, né, de abrir o campo de energia, você vai perguntar se você pode testar. Posso testar essa propriedade? Aí o pêndulo vai dizer sim ou não, né? E aí você faz a primeira coisa, que é o teste de vitalidade. Qual a vitalidade dessa propriedade? Aí, né, você anota, tenha ou um papel separado do mapa ou um espaço no próprio mapa que você vai anotando essas coisas. Depois você vai fazer a varredura dos pontos. Então você vai indicar assim o pêndulo naquele local e vai passando o pêndulo sobre o desenho e vai falar com o pêndulo: quero localizar os 7 centros magnéticos principais. Aí ele vai passando. Ah, ele vibrou? Vibrou. Aí você pergunta: este é um centro magnético? Aí ele vai falar: sim. Aí você vai perguntar: qual centro? Arthur, você quer participar? É pra ver? Vambora, dá. Você vai perguntar: qual centro? Aí ele vai falar, você vai falar 1, 2, 3, até o seu pêndulo falar sim, né? Aí você vai anotando, você coloca de 1 a 7 na legenda, coloca o número onde você identificou, né? 1 e continua. E vai passando por toda a extensão do mapa
aonde o pêndulo vibrou mais forte, você pergunta, este é um centro magnético? Aí ele vai falar sim. Se ele falar não, aí você passa pra frente, né? Ou então você já pergunta quais são os outros pontos, que eu vou explicar mais à frente. E vai fazendo isso até achar os 7 pontos. Nesse momento, eu ainda não pergunto se ele está desequilibrado ou se eu posso tratar. Primeiro eu identifico todos os pontos, aí depois eu pergunto qual que é o de maior vibração. Então eu vou passando, esse é o maior de vibração, 2, esse é de maior vibração, 3, até achar o de maior vibração. Eu achando o ponto de maior vibração, eu pergunto, posso linkar, né? Eu posso colocar todos os centros no ponto de maior vibração? Posso ligar os centros ao ponto de maior vibração? Aí se ele falar assim, eu vou traçar uma linha do centro magnético que eu estou indicando até o centro de maior energia, né, de maior vibração. Então eu vou ligar todos àquele que é de maior vibração. Tá? Aí eu posso perguntar, posso ligar os pontos entre eles? Que eu fiz essa pergunta também. Aí eu liguei também os centros entre eles e joguei todos para o de maior vibração. Quer mostrar aí? Pode. Aí aqui, o ponto 6 foi o ponto de maior vibração. Aí eu liguei todos os pontos ao de maior vibração. Esse aqui são os centros magnéticos. E liguei os pontos entre eles. Entre eles. Aí eu fiz a pergunta. Esse ponto está desequilibrado? Aí eu perguntei qual que estava desequilibrado. Perguntei um por um quais que estavam desequilibrados. Depois eu perguntei, posso fazer o tratamento no ponto de maior vibração? Aí ele falou que sim. Então, no primeiro movimento que eu fiz de tratamento, foi o que deu, né? Foi o ponto 6, de maior vibração, e o tratamento foi 5 gotas da homeopatia do centro, que é o antimônio crudum, durante 2 dias. Esse foi o primeiro tratamento. Eu perguntei se era floral, falou que não. Eu perguntei se podia fazer ressonância, falou que não. Aí eu fiz esse durante 2 dias. Beleza, então esse é o primeiro movimento dos centros magnéticos. Existem outros pontos, que são pontos que você também identifica, que são os pontos deletérios, que são pontos de vibração negativa, né, e destrutiva. Então, por exemplo, naquele lugar pode ter acontecido algum trauma antigo, morte de animais, enfim, esgoto, outras coisas que estão sugando a energia do ambiente, né? Trazendo energia negativa para o ambiente. Eu identifiquei 3 pontos deletérios, que foi esse aqui da garagem, esse aqui que é na ponta do brejo e esse aqui que é do lado da nossa área lá embaixo. Eu perguntei se podia tratar. Eles falaram que não podia tratar. Eu só fiz essa pergunta no primeiro movimento do tratamento e não fiz de novo, né? Outros pontos são os pontos de drenagem. Os pontos de drenagem são lugares de abertura ao fluxo energético. Então, tanto da Terra para o cosmos, quanto do cosmos para a Terra. Então, continuando sobre os pontos de drenagem, eu identifiquei 2 pontos de drenagem na propriedade. Eles podem ser pontos de drenagem negativo ou pontos de drenagem positivo. O ponto de drenagem negativo eu identifiquei aqui no quintal, que é próximo a uma mangueira na entrada da casa. E o ponto de drenagem positivo eu identifiquei próximo à cerca de divisa com outro terreno, perto das nossas bananeiras.
Os pontos de drenagem são pontos que a gente não tem muita, a gente não o indicado é não fazer manejo nesses pontos, né? Não faz tratamento dos drenos, eles são só pontos de circulação de energia. O ponto o dreno negativo do céu vem, né, como se fosse energia do cosmos para a Terra, e o dreno positivo é o contrário, da Terra para o céu. Então, achei interessante que eles ficaram meio paralelos na parte, vamos dizer assim, superior, mais alta da propriedade. Um outro ponto são os pontos geopatogênicos. Os pontos geopatogênicos são pontos de cruzamento de água, veios de água, rochas, minerais ou cruzamentos de linha Hartmann. Eu identifiquei 2 pontos geopatogênicos que foram aqui, perto da bomba d'água, e aqui, que seria próximo à caixa d'água da minha casa. Eu não fiz a pergunta se podia tratar, porque eu fiz a interpretação que, como sendo espaços, são locais de água, né, de movimentação de água, achei que já fazia sentido e não fiz o tratamento. Nem perguntei se podia fazer o tratamento dos pontos geopatogênicos. No livro, né, que a gente estuda, fala também sobre os pontos de entorno, que são pontos que a gente pode identificar para proteção do local. Então, se você tem um vizinho que usa agrotóxico, você pode testar seus pontos do entorno e pedir para equilibrar. Se você quer se tem alguma parte do terreno que tem algum tipo de infestação de planta espontânea, que você queira fazer o controle, você pode, ou por exemplo, até questão com carrapato que venha de outros lugares, você pode testar isso no mapa, identificando os pontos do entorno e fazendo nosódios, né? Eu não fiz nesse mapa identificação de pontos do entorno. Então, né, diante dessa identificação e varredura dos pontos de energia, você já vai ter vários elementos para a análise do tratamento, né? Depois que você identificar tudo, né, identificar os 7 centros, você pode reconhecer qual que é o planeta que está sob influência da propriedade naquele momento. No caso da nossa propriedade, o Saturno foi o planeta que estava regendo no momento da análise, né? E até aqui, até esse ponto que eu expliquei, que é a identificação dos 7 centros, identificação dos pontos deletérios, dos pontos de drenagem, dos pontos geopatogênicos e dos pontos de entorno, você já tem o primeiro movimento de tratamento. Então, você pode parar por aqui, por exemplo, né? Você pode fazer essa primeira movimentação e parar por aqui. Como eu falei, né? Esse primeiro movimento que eu fiz deu um tratamento de 2 dias com antimônio crudo, CH4, 5 gotas, durante 2 dias. E eu fiz isso, né? Fiz esse primeiro movimento e parei durante esses 2 dias aqui. Quando finalizou essa primeira parte do tratamento, eu passei para o outro passo, que é que eu chamei de terceiro passo da análise do mapa. Você pode fazer correlações, né, e acompanhando o tratamento, dando atenção ao que a propriedade vai te dizer. Assim. Então, observar como que o ambiente está respondendo àquele tratamento. Por exemplo, aqui em casa a gente fez uma faxina no segundo dia do tratamento, a gente interagiu mais com o espaço, né? A gente estava mexendo mais nas plantas,
Então, acho que isso também ajuda e potencializa o processo de tratamento. É você estar atento aos próprios sinais que a propriedade te dá. Então, pode ser, dependendo, né, que num primeiro momento haja mais sinais de formigas, outros insetos, plantas podem aparecer que não tinham aparecido até então, enfim. São sinais que, a partir da sua sensibilidade, a partir da sua relação com o local que você está tratando, né, vai te ajudar a fazer as interpretações. Então, só uma dica é que a gente colocar um plástico, um plásticozinho em cima do papel, né? Se eu abri um saquinho simples, coloquei sobre o mapa, sempre fazer as aplicações na parte da manhã, deixava secar e à noite eu fechava o mapa, e que foi uma experiência também já que eu tive, que não é legal deixar o mapa aberto à noite, porque a gente pode às vezes ter uma noite de sono ruim, enfim. Então, na minha experiência, eu sempre faço as aplicações na parte da manhã e fecho o mapa. No quarto passo, seria já então a identificação dos centros astrológicos. Depois dos 2 primeiros dias de tratamento, né, o teste de vitalidade que eu fiz no primeiro dia deu 30%. No segundo dia, deu 40%. Então, toda vez que você fecha um ciclo de tratamento, você testa a vitalidade para saber como é que foi o processo, né? Então, você vai fazer essa segunda etapa, vamos dizer assim, de aprofundamento de análise no mapa, que é identificar os centros astrológicos. Do mesmo jeito que você fez a identificação com números para os centros magnéticos, você faz para os centros astrológicos ou cria símbolos, como tem os símbolos dos signos, né? Vai do seu critério. Eu coloquei os números. A diferença é que eu fiz círculos para os centros magnéticos e quadrados para os centros astrológicos. Do mesmo jeito, você vai fazer a varredura com o pêndulo, fazendo a pergunta: quais são os centros astrológicos da propriedade? Aonde girar mais forte, você pergunta: é um centro astrológico? É o centro 1? É o centro 2? E assim por diante. Né? Quero localizar os centros astrológicos, quais são os centros astrológicos? Enfim. Então, eu identifiquei aqui o centro 5, 8, 1, 2, 10, 9, 6, 4, 7, 12. Então, eles estão basicamente ao entorno da propriedade, em lados meio que diametralmente oposto aos centros magnéticos. Eu fiz a pergunta de qual que era o centro de maior vibração. O centro de maior vibração deu o centro 8, que é o centro de Virgem, centro astrológico de Virgem, e perguntei se eu podia ligar os centros astrológicos ao centro de maior vibração. Falou que sim. Depois que eu liguei, eu perguntei: eles estão em desequilíbrio? Ele falou que não. Então, não estava em desequilíbrio, eu não avancei com relação aos tratamentos. Eu voltei na análise dos centros magnéticos e fiz uma reavaliação. Perguntei em cada centro magnético se eles estavam em desequilíbrio, se poderia tratar. E tratei mais 5 dias o centro magnético 6, com 3 gotas por dia também do antimônio crudo, continuou. E fiz durante 7 dias ressonância no centro magnético 7. Ao final, né, dos 5 dias de homeopatia do 6 e os 7 dias de ressonância do 7, eu fiz outro teste de vitalidade, que deu 70%, e eu finalizei o tratamento do mapa aqui. Não testei de novo os pontos deletérios, nem os pontos geopatogênicos, nem os pontos de drenagem. Eu finalizei o processo aqui,
nesse momento. Para o tratamento dos centros astrológicos, o nosso livro, que é esse aqui, ó, que a gente aprende todas essas teorias sobre o mapa, eles indicam que a gente use o que chamam de sais de Schussler, que é um sal para cada centro astrológico, que você pode relacionar com o mês daquele centro astrológico, né, pensando nos signos do zodíaco, ou o sal do centro, independente do mês do ano, né? E eles indicam também que a gente use a dinamização de 50 milesimal, que é a diluição de 1 para 50 mil. E aí, como no meu teste não deu para fazer tratamento, eu não usei nem o sal, né? Não usei a dinamização. E assim, é um processo bastante interessante, assim, né? Acho que o próprio pêndulo, ele é um professor, né? Ele te ensina a usá-lo, né? Ele deixa você avançar na medida que você também avança nos aprendizados. E eu foi bastante intenso, assim, e ao mesmo tempo fácil, assim, no sentido de que eu respeitei aquilo que o pêndulo me orientou, né, me disse, e na medida do que eu também tinha dificuldades de avançar, eu estudava para tentar entender melhor e fiz um passo a passo que eu senti que eu tinha confiança de aprofundar do tratamento, né? Porque é um tratamento bastante sutil e que faz, assim, você mexe com coisas que muitas vezes você não tem muita clareza de como que aquilo vai ressonar. Eu senti, né, que aqui em casa as coisas tiveram dias muito tranquilos, muito serenos, mas dias também intensos, né, de confusão mental, energética, né? Nós estamos passando por um momento também conturbado. E no final do tratamento eu senti segura, assim, eu senti que a casa estava segura, eu senti que a vitalidade da casa como um todo estava alta, né, que a gente estava usando todos os espaços possíveis da propriedade, da casa, tanto da minha casa aqui em cima quanto da casa lá embaixo também, da horta, mexendo na horta, mexendo no quintal. E foi, assim, uma experiência muito legal. Então, né, quando você vai finalizar o tratamento, né, é importante que você, do mesmo jeito que você mentalizou para abrir o campo, também usei a vela para esquentar as mãos, fechei o campo, agradeci pelo processo do tratamento e, né, fechei direitinho, enrolei, guardei o mapa, né, e é uma continuidade. Então eu sinto que esse tratamento tá até aqui, mas se algum daqui pra frente eu sentir que eu posso voltar, novas coisas vão aparecer também no mapa, né? É isso.